Bom, muito obrigado pela presença de todos. Queria destacar aqui o professor Rimora, que está aqui na frente. Foi meu professor na universidade, meu professor de Ciência Contábil. Chegou a falar agora na plenária que a gente teve na segunda-feira, vou comparecer à quarta do conhecimento. Então, isso me dá um orgulho muito grande, meu mestre está aqui, muito obrigado. Giovanni, que está ali, meu aluno lá na universidade e também ex-militar do Exército como eu, queria destacar a presença dele aqui. Jabelina, minha companheira aqui no conselho, como conselheira, todos vocês, a Cássia, minha amiga ali atrás também, obrigado pela presença, todos vocês, muito obrigado. O assunto de educação financeira, eu considero como um grande desafio aqui no conselho. Ele tem sido uma bandeira para mim lá na universidade. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com muito orgulho, lá que o professor Rimora foi meu mestre. E aí, em um determinado momento, eu tive uma ideia de lançar o assunto de educação financeira dentro da formação do contador. E numa época em que eu era coordenador de curso, eu tinha um pouquinho mais de proximidade com a direção, lancei essa ideia, foi aceita. Então, eu criei uma disciplina lá na UFRJ, o contador, durante a sua formação. Anteriormente era optativo, o aluno escolhia fazer ou não. Hoje em dia já se tornou uma disciplina obrigatória, contra a minha vontade, eu não gosto de lecionar em disciplina obrigatória, mas todo contador que é formado na UFRJ de uns 2 anos para cá, passa por essa disciplina obrigatoriamente. Eu fiz uma palestra uma vez na Universidade Federal Rural, um ex-aluno meu é coordenador lá, consegui contagiar a Universidade Federal Rural e a disciplina de finanças pessoais está sendo lançada lá também. Ontem estive em Itaperuna para fazer uma apresentação, fui informado de que lá em Itaperuna, a Fundação São José está pensando em lançar lá a disciplina Finanças Pessoais. E ontem tive a grata satisfação, um ex-aluno meu lá da universidade, ele foi graduado tem 5 anos, bem recentemente. Ele agora é coordenador de curso aqui na Castelo Branco do Centro e postou ontem no Facebook uma apresentação dele na Gerdau, conduzindo um evento de educação financeira e colocou lá que tinha se motivado por essa iniciativa minha. Então já tem aí desde 2011, uns 7, 8 anos já, quase que eu comecei um pouco antes também, as primeiras atividades, antes da disciplina ter sido lançada. Então eu estou começando a colher alguns frutos. E o fato de ter uma quarta do conhecimento, que é um evento de relevância aqui no Conselho, eu fui convidado para participar, então fiquei bastante feliz. E estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Eu sinceramente espero que a nossa profissão, profissional de contabilidade, que a gente possa estar muito íntimo da educação financeira. E a ideia, eu participo aqui no Conselho também do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, eu vou falar lá no final. A ideia é que nós, profissionais da contabilidade, possamos participar mais da sociedade com o nosso conhecimento. Então, hoje, quarta do conhecimento, vou falar muito sobre conhecimento aqui. É interessante a gente fazer essa contribuição. E dentro do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, que a gente chama de PVCC, tem o subprograma da educação financeira. Até estava falando com a Elizabeth aqui na frente. A motivação dela de estar aqui é porque ela tem interesse de divulgar esse tipo de conhecimento em atendimento para outras pessoas. Então, por que não comparecer ao PVCC, a ser um voluntário da classe contábil e levar o seu conhecimento para a sociedade? E essa participação pode ser através da educação financeira. Em maio desse ano, eu lancei aquela cartilha ali. A foto é essa, a gente pode baixar ela do site. Eu imprimi uma versão para mim. Ela tem esse formato aqui, mais ou menos, são 26 páginas. E o que eu vou falar está condensado aqui nessas 26 páginas e ele resume um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses anos na universidade. Eu presto consultoria também em algumas oportunidades. Então, eu resolvi sintetizar isso, disponibilizar para o profissional a possibilidade de ter uma referência bibliográfica de boa qualidade para fazer esse trabalho de voluntariado em educação financeira. Então, pode ter certeza, se tiver a vontade de fazer o que eu estou fazendo agora, diante de uma plateia, falar sobre educação financeira, provavelmente esse tema que você vai falar está sendo coberto, direto ou indiretamente, com o que está aqui. E, além disso, você profissional pode ter um diferencial
com as pessoas a quem você atende, colocando a educação financeira na vida delas, seja de maneira para obter rendimento ou de maneira voluntária. Então a ideia é fazer com que nós, profissionais da contabilidade, possamos levar a educação financeira para outras pessoas, de maneira remunerada ou não, tanto faz. Porque a ideia é essa e a gente tem condições disso. Bom, a ideia então é falar sobre planejamento financeiro pessoal. Tem um roteirozinho que eu preparei. Assim, qualquer pergunta que seja necessária, qualquer uma, levanta o braço na hora para a gente não perder o timing, tá? Então, se deixar para depois, de repente, a gente pode esquecer que tipo de pergunta e às vezes a pergunta vai ser muito importante para outra pessoa. A ideia é falar sobre literacia financeira de início. Literacia é uma palavra que aqui no Brasil nós temos muito pouca intimidade com ela. Nós não temos o costume de usar o termo literacia. E aí, para ser diferente, porque normalmente contadores não falam de educação financeira, eu estou indo na contramão disso, e eu acho que nós temos todos os requisitos para falar sobre finanças pessoais. Então, já que eu estou com o holofote por ser conselheiro dessa casa e ser professor de uma importante universidade, então eu vou ter um diferencial. O meu diferencial é, além de falar de educação financeira, também enquadrar melhor esse assunto e estender o conceito da educação para o conceito de literacia. Essa diferença entre os dois termos eu vou tratar agora de início e vou tentar diferenciar por que literacia, por que educação financeira, tá? Mas alguns autores, eles não costumam fazer diferença entre literacia financeira e educação financeira. Dos países que falam a língua portuguesa, o Brasil é provavelmente o único ou um dos únicos que não tem costume de usar literacia. Portugal, por exemplo, é um termo muito comum. Não só o termo literacia, como quem não tem essa característica, ou seja, o iliterado, também é muito usado. Então eu tenho um artigo, por exemplo, que ele fala sobre a iliteracia e os consequentes problemas das movimentações de contas bancárias lá em Portugal. Okay? Então, para ser um pouco diferente, eu estou usando o termo literacia. E tem um motivo para isso também. Depois eu vou procurar falar sobre evidências sobre finanças pessoais. Sou professor universitário, sou pesquisador e gosto de falar algo e mostrar por quê. Vou mostrar aqui 5 pesquisas que já abordaram esse tema de alguma forma e publicaram seus resultados. E, obviamente, esses 5 casos que eu vou mostrar são recortezinhos das pesquisas. Eles fazem bastante referência a tudo que está na cartilha. Então, só para a gente ver que alguns pesquisadores no mundo inteiro estão falando mais ou menos a mesma coisa que está ali na cartilha. Então, usar esse material significa que vai estar alinhado com a maioria dos pesquisadores mundo afora. Vou falar sobre planejamento financeiro pessoal, e aí eu entro especificamente na cartilha, que tem 2 partes, uma introdutória e uma operacional. Vou falar sobre a nossa profissão aqui de contabilidade e a Estratégia Nacional de Educação Financeira. O nosso país, assim como vários países no mundo inteiro, tem um programa governamental que se dedica especificamente à educação financeira. Aqui no Brasil, ele é chamado de Estratégia Nacional de Educação Financeira. Um nome muito próximo de muitos países, mas alguns outros países também chamam de Estratégia Nacional de Literacia Financeira, ou Literacia Financeira Nacional. Em Portugal, por exemplo, planejamento financeiro pessoal, alguma coisa assim. Alguns países como o Reino Unido, alguns países do Reino Unido chamam de capacitação financeira. Mas uma boa quantidade chama de Estratégia Nacional de Educação Financeira. E, finalmente, vou fazer uma ligação entre todos esses assuntos e o nosso programa de voluntariado. Então, aqui é uma ótima oportunidade para apresentar, para quem não conhece, que nós, profissionais da contabilidade, temos um programa de voluntariado que
permite que nós façamos aplicação do nosso conhecimento na sociedade de maneira voluntária. E a educação financeira é uma delas. Ok? Vamos lá, então. Literacia financeira. Como eu disse, então, não é um termo muito... uma terminologia muito comum. A nossa CVM fica aqui na Rua 7 de Setembro, Comissão de Valores Imobiliários, trata esse tema como letramento, que é a mesma coisa. A gente fala que fulano é letrado, tem, assim, alguém entende muito do assunto, a gente fala, ele é letrado nisso. Então, como não há essa palavra literacia, na verdade ela não existe no português do Brasil, como eu disse, existe no português de quase todos os países que falam a língua portuguesa, mesmo no nosso. Por um motivo qualquer, ele não entrou no nosso dicionário. Então, a CVM, por causa disso, usa o termo letramento financeiro. Só que o mundo todo fala financial literacy, literacia financeira. Então, não é um termo muito conhecido aqui, mas saindo do Brasil ele é bem comum. Ele costuma ser confundido com educação financeira. Para alguns autores, quer dizer a mesma coisa. Alguém educado financeiramente é a mesma coisa que alguém literado financeiramente. Entretanto, para alguns pesquisadores, há um descolamento em a educação financeira e a literacia. Como assim? A educação financeira, ela costuma ser... quando você pega a literacia financeira, você quebra em 3 outras características, ou seja, quem é literado financeiramente possui conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a soma dessas 3 características fazem de uma pessoa literada financeiramente. Quem tem conhecimento, quem transforma o conhecimento em habilidades, quem transforma a habilidade em ação, passa a ter atitudes, e quem tem atitude de maneira repetida, altera o seu comportamento. E é esta a meta da educação financeira, alterar o nosso comportamento. Não fazia orçamento, passei a fazer. Não acompanhava meus gastos, passei a acompanhar. Não poupava para a aposentadoria, passei a poupar. Então a ideia é alterar o comportamento. A parte da educação financeira é só o conhecimento. Então, normalmente, não se associa tecnicamente educação financeira a habilidades e atitudes. E como hoje é uma quarta do conhecimento sobre educação financeira, nada mais interessante do que fazer esse reconhecimento aqui. Olha. Quando estamos assistindo a uma palestra, como estamos fazendo agora, assistindo a um filme que possa tratar sobre o assunto, lendo um livro, lendo um artigo, conversando com alguém, nós estamos tratando de educação financeira. Então, alguém ensina alguém a fazer um orçamento. Isso é educação financeira. Mas não quer dizer que esse alguém que me ensinou a fazer o orçamento, que eu que estou tentando aprender, faça. Tudo bem, eu entendi tudo que o professor falou, mas não fiz isso. Então, eu não transformei esse conhecimento em alguma habilidade específica. Fazer lá as fases do planejamento, execução e controle. Eu até sei, repete aí o que eu te ensinei. Ele vai lá e dá a mesma aula. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem a habilidade de fazer. E, dando sequência, quando eu transformo a habilidade em algo que eu realmente pratico, em ação, eu pego essa minha habilidade que eu adquiri com conhecimento e chamo isso de atitude. Então, eu não só entendi o conceito, como sei fazer, como faço. Então, quando eu faço, eu estou na atitude. Só que eu posso fazer o que acontece com muita gente poxa, aprendi a fazer o orçamento e fiz 2 meses e larguei para lá. Isso pode acontecer. Então, a repetição da atitude, ela se torna comportamento. Okay? Então, todos esses conceitos estão aí dentro da literacia financeira. E isso, se você quiser falar tecnicamente sobre isso. O que não é o caso na maioria das vezes. Mas para mim, que sou professor de Universidade Federal, que tento passar esses conceitos para os meus alunos, isso é interessante deixar claro. E aqui, numa quarta do conhecimento,
na nossa casa também é interessante a fazer essas distinções. Então, literacia financeira é esse conjunto todo, okay? Sendo que a educação financeira, ela normalmente é relacionada apenas ao conhecimento. Então, essa apostilazinha, esse manualzinho, a cartilha, ela tem a finalidade de levar o conhecimento até as pessoas. O conhecimento está ali. Agora, estudar, entender o que está ali, se transformar, é uma questão de literacia financeira, tá? E a literacia também é aplicada em vários quesitos, né? E tem outro conceito também chamado numeracia, muito menos usado ainda. Então, a habilidade com a matemática, por exemplo, é chamada de numeracia. Bom, então, como eu disse, quando eu repito a atitude e ela faz parte do meu dia a dia, eu altero meu comportamento. Então, o comportamento reflete a repetição de atitudes. Okay? Então, eu posso achar que isso tudo aqui é muito bacana, mas não praticar na minha vida. Na medida em que eu pratico, eu estou deixando claro que eu estou alterando o meu comportamento. Bom, eu sou contador, leciono numa faculdade de contabilidade, mas faço uma pós-graduação na psicologia. Então, lá na psicologia, muitos estudos versam sobre bem-estar. Então, o que o psicólogo basicamente quer fazer com a gente? Entender os nossos problemas, as nossas neuroses, para causar ou facilitar o nosso bem-estar. E aí, os psicólogos estão associando o bem-estar também, um dos componentes do bem-estar é o bem-estar financeiro. Ou seja, para estar bem na minha vida, um dos itens que eu tenho que estar bem resolvido, é a minha parte financeira. Então, o tema, a classificação do bem-estar financeiro também tem sido bastante repetido aí nas pesquisas. Então, tem o termo bem-estar financeiro. É a sensação, digamos assim, de que eu estou fazendo o máximo possível com a minha parte financeira, digamos assim. Dentro das limitações da minha renda, eu estou fazendo o máximo possível ao longo do tempo. E para essa questão do bem-estar financeiro, existem acadêmicos que querem pontuar, especificar o que vem a ser bem-estar financeiro. Então eu fui buscar lá uma pesquisa, a referência está aqui. Esse material fica, né, Larissa? Ele fica para ser baixado também, né? Então, se alguém quiser aprofundar, é só seguir aqui esse artigo. Eles definiram lá, alguns psicólogos, né, qual é o que vem a ser o bem-estar financeiro e o que contribui para ele. Então, se você, por exemplo, quer provocar o bem-estar financeiro de uma pessoa, uma possibilidade é se orientar por isso daqui. Ok? Então, quais são os itens, digamos assim, que estão relacionados? O artigo cita esse daqui, ó. Você vai estar no bem-estar financeiro quando, por exemplo, você controla o dia a dia, mês a mês, das suas finanças pessoais. Então, se você tem uma habilidade de fazer o seu controle do dia a dia, do mês a mês, isso contribui para o seu bem-estar financeiro. Se a gente tem a capacidade de absorver choques financeiros, uma interrupção de renda momentânea, um aumento relevante de gastos, por exemplo, alguma coisa que sai assim, do comum e você absorve isso, e isso não causa grandes problemas. Se você tem essa capacidade, você tem a capacidade de estar no bem-estar financeiro. Acompanhe as finanças para atingir metas e tem liberdade financeira para fazer escolhas. Então, você está vivendo hoje, quarta-feira, aí amanhã alguém liga para você, fim de semana agora, vamos até ali na Argentina rapidinho, passar o fim de semana? Uma coisa que normalmente você não faria. Aí você pensa rapidinho, dá. Quer dizer, você muda o rumo da sua vida rapidamente assim e consegue absorver isso dentro da sua vida. Né? Essa liberdade de escolha aqui. Porém, o texto tem bem claro que a renda impacta muito no que vem a ser liberdade de escolha. Liberdade de escolha para alguém que ganha 3 salários mínimos é uma coisa. Liberdade de escolha para alguém que ganha 20, 30 mil reais mensais é outra coisa. Né?
Então ele deixa claro que para alguém que tem uma renda um pouco mais baixa, tomar uma decisão de, por exemplo, ir para a Argentina de uma hora para outra, não é algo que combine. Então, respeitadas as proporções, não só de renda, mas também de patrimônio líquido, essa liberdade de escolha tem que ser mais ou menos relativizada. E, segundo a pesquisa, 3 categorias de situações, digamos assim, contribuem para esse estado de coisas, que são o comportamento, o conhecimento e as características pessoais. Lembra, ó, já estamos começando a repetir algumas palavras aqui. Então, um texto acadêmico já começa a pontuar questões que vêm de pesquisas, de verificações empíricas, de que alguns itens são importantes para o bem-estar financeiro. Então, em termos de comportamento, sugere o artigo, você precisa ter rotinas, então todo mês fazer a mesma coisa, gerar determinado relatório para você, fazer os registros, acompanhar saldos, esse tipo de coisa, fazer com frequência. Interesse por pesquisas. Então, se por acaso, quando eu apontei para cá, ó, aqui tem um artigo que te deu interesse, te pintou o interesse de saber o que esse artigo fala, você é uma pessoa que está seriamente concorrendo para ter bem-estar financeiro. Então, esse interesse por pesquisas naquela área contribuem para o bem-estar financeiro. Planejar e executar ações. Então, isso tem a ver com comportamento. Na parte de conhecimento, sugere o artigo que a gente possa ter auxílio confiável. Por exemplo, preciso resolver um problema jurídico. Eu tenho uma agenda de telefones onde eu vou conseguir rapidamente localizar um profissional para resolver aquela questão de maneira confiável. Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho como acessar alguém que faça. Diferentemente, eu tive um problema, vou demorar muito para encontrar alguém para me ajudar. Então, faz parte do meu bem-estar ter essa conexão rápida. Processar informação. Então, tenho tanto dinheiro investido em renda fixa, tenho tanto dinheiro investido em renda variável, vem uma notícia do governo, uma notícia XYZ, o que eu vou fazer com relação a essa minha composição de ativos? Vou manter, vou tirar, vou modificar para lá, para cá. Então, a maneira de eu interpretar as coisas que estão acontecendo e processar isso para a minha vida contribui para o meu conhecimento e contribui para o meu bem-estar. Finalmente, alguns traços ou características pessoais. Isso é bem da psicologia. Algumas características que eu tenho que ter. É bom que eu faça comparações comigo mesmo. Evitar fazer comparação com outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma monitoração do meu consumo de energia elétrica. E eu quero ter uma certa eficiência nisso, reduzir em 5%, em 3%, 8%, etc. Então, na medida em que eu faça esse tipo de comparação com o meu desempenho, eu mesmo, eu contribuo para o meu bem-estar financeiro. É uma característica das pessoas que têm esse bem-estar. Preciso estar altamente motivado, ou seja, entender que a questão das finanças pessoais é importante para a minha vida, para a minha família, então isso vai me fazer desenvolver as ações. E eu tenho que acreditar que eu sou capaz, que eu tenho as tais habilidades que eu citei aqui, ó. Olha, outra repetição. Então, crença nas minhas habilidades. Sim, eu sei fazer orçamento e sim, ele vai me levar desse ponto A para o ponto B. Ou seja, em 7 anos eu vou estar com dívida zero. Ou seja, daqui a 12 anos e não 20 eu vou me aposentar, porque eu estou poupando para isso. Esse tipo de coisa. Você começa a ganhar confiança em si e isso contribui para o seu bem-estar. Então aqui estão as situações que a gente tem o bem-estar e 3 categorias que contribuem para isso. Então, por que eu fiz questão disso daí? A psicologia tem se dedicado muito às finanças pessoais, muito mesmo. Então, a maneira como eu levo o meu estilo de vida, por exemplo, vou falar mais na frente, ela é fundamental para eu destinar minha renda. Então, isso tem muito a ver com o perfil, tem muito a ver com o nosso comportamento.
Então, às vezes, é mais difícil para mim do que para uma outra pessoa. Então, é necessário que alguém assista a minha pessoa, que alguém me preste auxílio. E aí está um trabalho que a gente pode fazer pelo voluntariado, por exemplo, ou prestar como um diferencial no nosso escritório, por exemplo. Okay? Então, é um diferencial que a gente tem para prestar para os nossos clientes. Bom, e aí dentro desse contexto de literacia, eu vou falar da cartilha que está aqui, vou mostrar mais uma vez. Tá? São 26 páginas com alguns conceitos, e ela está dividida em duas partes. A primeira delas, que não é exatamente a questão central dela, é mais para a gente entrar no assunto. Okay? Eu considerei como alguns assuntos satélite em relação ao principal, para, se for o caso, a gente cativar o cliente, ou cativar a plateia, ou cativar quem esteja precisando de educação financeira, para a gente entrar no assunto. Então, eu falei um pouco sobre finanças de família, instituições financeiras, valores relevantes e direito do consumidor. Então, são 4 itens que eu considero como importantes antes de entrar nos assuntos principais. Então, no caso das finanças em família, eu considero que a família é o principal motivo para um bom equacionamento de finanças pessoais. Okay? E aqui eu queria destacar essa palavra, olha, equacionamento. Como eu sou um contador numa casa de contabilidade, falando para uma maioria de profissionais da contabilidade, eu posso citar, por exemplo, fazer referência às partidas dobradas. Muito comum no nosso dia a dia. Então, tecnicamente, para alguém que é versado em contabilidade, que é literado em contabilidade, a gente entende que há origens igual à aplicação de recursos. Então, o patrimônio está sempre o quê? Equilibrado. Está sempre o quê? Equacionado. Então, tecnicamente, se eu estou no mundo acadêmico, se eu estou num ambiente de pesquisa, eu posso citar, por exemplo, não existe um orçamento desequilibrado. Meu orçamento é desequilibrado porque eu gasto mais do que ganho. Não. O equilíbrio do seu orçamento é equacionado com um prejuízo, com um déficit. Origem igual à aplicação. Então, falando dessa maneira, senhores e senhoras, nós estamos sendo bem técnicos dentro da ciência contábil em relação ao assunto e nós estamos nos diferenciando da maioria das pessoas, porque nós entendemos como o patrimônio evolui ao longo do tempo. Então, este é o nosso diferencial. Mergulhar na ciência contábil, ver o que a ciência contábil tem de característica e trazer isso para o nosso discurso. É claro que se eu estivesse falando aqui para crianças do ensino médio, não vou entrar neste detalhe. Mas eu tenho que ser capaz disso, para ser tecnicamente bem preparado para as finanças pessoais. É o convite que eu faço aos senhores. Então, por isso eu usei o termo bom equacionamento das finanças pessoais. Quando eu olhar para minhas origens em aplicação de recursos, haverá, por exemplo, sobra de caixa lá. Ok? Então, a ideia é que a minha família seja o meu principal motivo para que eu equacione bem minhas finanças. Ou seja, os recursos que eu administro devem ser suficientes para o bem-estar da minha família. Nem menos e nem mais. Já pensou que, por exemplo, a gente fica vendo aí pessoas que acumulam, às vezes, 100 milhões, 300 milhões, algumas notícias aí, né? Pensa bem como um ser humano vai usar esse dinheiro. Você consegue gastar 300 milhões na sua vida? Eu acho que, quer dizer, é só comprar 2 propriedades, né? Por aí. Mas, teoricamente, você dificilmente vai consumir isso. Então, usando um pouco de raciocínio, talvez não seja necessário muito esforço durante a vida para juntar um patrimônio líquido para bancar você até a sua morte. Pensando nisso, você otimiza, você não precisa ter um emprego de uma renda maravilhosa. É só você administrar bem o pouco que você ganha, usar o tempo e os juros a seu favor e usufruir de tudo. É a ideia da cartilha. Okay? E, obviamente, que isso possa contemplar o bem-estar da família. Quanto mais as pessoas participarem, melhor. Tem até uma figura lá da cartilha
Por exemplo, ali estou citando os filhos de pouca idade. Será que o meu filho de 12 anos deve participar das reuniões de orçamento? Sim. Por quê? Na medida do possível, a gente tem que entender isso também. Se nós temos uma média de 2, 3 viagens por ano e precisar baixar para uma viagem por ano, todos têm que entender por quê. Porque nós vamos trocar algo por outra coisa. Então, se a pessoa puder votar nisso, se as crianças puderem votar na medida do possível, entenderem a limitação que a gente tem, ou estamos com restrições agora, porque no futuro haverá mais, esse tipo de coisa é interessante. Quanto mais puder participar, melhor. E também para compartilhar o quê? A responsabilidade pelas decisões. Nós não fomos viajar para tal lugar porque nós decidimos que não. Ok? Então isso é muito interessante, chamar todos para essa reunião. Normalmente, considerando um casal, normalmente, pelo que eu tenho visto, ou ele ou ela, dependendo da formação desse casal, é mais para um do que para outro. Isso é muito comum. Às vezes mais um se preocupa e menos o outro. Um é mais gastador, o outro é mais poupador. Ok. Mas tudo dá para fazer dentro de um orçamento se a gente fizer certinho. E outra coisa que eu deixo claro lá. A organização é uma questão muito importante. Tudo em seu lugar e um lugar para cada coisa. Então, um lugar da nossa casa destinado para guardar os orçamentos, os extratos, as contas, etc. E aí, aqui, como contadores, com a maioria de contadores, eu acho que é razoável esse tipo de conceito. Mas, outro dia eu estava falando com uma amiga que também é educadora financeira e ela é economista. Ela ficou assim espantadíssima com esse negócio de guardar documento. Ela fala que para ela tudo, ela pega o celular, pagou, pronto, e joga a conta fora. Isso para a gente que tem o princípio da objetividade, cada lançamento que a gente faz tem que ter o documento para dar suporte a essa informação, é uma aberração. Né? Então, a gente tem que, estamos de novo aqui no meio de contadores, então quando eu falo que eu tenho que ter um lugar para guardar coisas, a gente aceita numa boa, mas às vezes alguém não aceita, e principalmente se a pessoa for mais nova. Né? Para que guardar conta, esse tipo de coisa. Tá? Então, a organização tem sido uma questão também muito citada nos artigos que eu tenho lido. Então, é interessante ter um lugar da casa que guarde assim, os contratos. Então, alguém faleceu e precisa saber onde está a apólice de seguro, não vai ainda procurar. Se pegando a apólice, para quem tem que ligar, o que tem que fazer. Então, essa questão, às vezes, é deixada para lá, porque faz parte da organização. Então, depois das finanças em família, as instituições financeiras. Eu faço um lembretezinho ali de que é importante, porém difícil, lidar com bancos. Então é importante, eu preciso entender, ter um bom relacionamento com os bancos. Aí ontem eu fiz uma pergunta, quem não tinha, eu fiz essa palestra ontem lá em Itaperuna, quem não tem conta bancária, uns 4 ou 5 levantaram o braço. Okay? Aí eu mostrei agora, daqui a pouco a gente vai ver uma pesquisa lá em Portugal. Se não me engano, 11% da amostra não tinha conta bancária. E aí é algo, se você vai orientar alguém que tem esse tipo de procedimento, é algo que você sabe que a pessoa vai ter muita limitação com as finanças dela. Então, ter uma conta de movimentação financeira, seja corrente ou conta de poupança, é minimamente necessário. Okay? Não usar o sistema financeiro nacional é ineficaz para as finanças pessoais. Então, a gente tem que partir do pressuposto que esse relacionamento vai precisar. Porque eu não vou acumular patrimônio líquido em dinheiro vivo. Eu vou acumular em algum tipo de título. Então, isso é um produto financeiro que eu preciso entender para poder comprar e acumular. Então, eu preciso ter relacionamento com o banco. Saldos em contas, usar a razão e o excesso de dinheiro é ruim para o patrimônio líquido. Ou seja, aquela regra da tesouraria. O seu caixa tem que estar sempre com a menor quantidade de dinheiro possível. Se você chega no final do mês, tem lá 2, 3 mil reais, tem alguma coisa, entre aspas, errada. É um dinheiro que podia estar aumentando o seu patrimônio líquido. Seja aumentando o ativo ou reduzindo o passivo.
Okay? Então, gerir o seu caixa, esse excesso de disponibilidade, ele é ruim. Por isso eu usei usar a razão, ou seja, usar o raciocínio, usar a estatística, fazer um acompanhamento histórico do seu fluxo de caixa. Em que parte do mês tem muito dinheiro, tem excesso de dinheiro, em que parte do mês tem falta de dinheiro, e saber cuidar disso. Outra coisa, evitar o excesso de contas. Eu adorava ter conta corrente. Adorava. Quanto mais, melhor. Acho bacana ter aquele cartão, ter talão de cheque, essas coisas. Então, eu coloquei isso, é uma questão que eu superei e acho que algumas pessoas passam por isso. Então, é interessante saber, é bom 1 a 2 contas correntes no máximo. 1 a 2 contas poupança no máximo. Então, o excesso de... Às vezes você vai atender alguém, fazer um atendimento desse, né, dando consultoria, me dá seus extratos. Você vê que o cara tem ali 7 contas bancárias. Ah, porque essa aqui é do meu emprego tal, essa aqui é do seu aqui. Mesmo que não tenha tarifa, mas é preocupação. Então, reduzir essa área de preocupação é interessante, evitar o excesso de contas. E dentro dessa questão de instituições financeiras, o segundo assunto lá da parte principal, que é a parte de investimento, aliás, o terceiro assunto, antes de começar a fazer o investimento, a gente precisa disso aqui, ó, o fundo de emergência. Então, o fundo de emergência normalmente é lá uma conta de poupança, até mesmo o tesouro direto, um determinado colchão de dinheiro que você precisa ter para alguma questão inesperada. Um hospital, um pneu que furou, uma viagem que você vai fazer e não estava previsto. Esse fundo vai ter 1.000, 2.000, 8.000, 50.000 reais, depende da sua vida, da minha vida, e de um estudo que a gente tem que fazer das possibilidades de problema financeiro que a gente possa ter no curto prazo. Eu preciso ter um fundo de emergência para isso. Vamos ter como exemplo a caderneta de poupança. Sei lá, determinei que o fundo de emergência bom para você é de 6.000 reais. Então é bom ter 6.000 reais numa conta de poupança. Tá? Aí você vai ver a pessoa, ela tem 120, 300 mil reais, 800 mil reais na poupança. Isso é um absurdo. É muito comum no nosso país, por causa do nosso histórico, plano Collor, aquela coisa toda. Né? Então é algo que a gente tem que observar. A pessoa tem que ter um dinheiro de fácil acesso, mas não muito, de modo que o nosso PL possa ser contemplado. Okay? E não pouco, de modo que ele tenha um problema e não tenha de onde tirar. Seguindo, eu ressalto a importância dos valores relevantes na nossa vida. E aí, o que é valor relevante? Né? Eu usei um pouco de subjetividade e experiência própria. Então, o dia a dia ele tem muito a ver com a nossa renda. Se você olhar bem, se você fizer um gráficozinho, a nossa renda entra, aí vai até o final do mês, acaba. Entra, ele faz uma curva parecida com essa. Então a gente tem que estudar esse fluxo e ele vai ser muito útil para a gente fazer o orçamento do nosso fluxo de caixa. Ok. Até 5 vezes a nossa renda, e aí tem um pouco de subjetividade, eu imaginei esse número, eu acho que a gente consegue entender e acompanhar bem um orçamento e um balanço patrimonial. Vou comprar algo, se eu ganho X, eu vou comprar algo que custa até uns 5 vezes isso, eu consigo fazer um acompanhamento, fazer ali as prestações até um ano e pouco, eu consigo observar. Agora, de repente algo que vai custar 50, 100 vezes a minha renda. Vou comprar um apartamento. Eu preciso atentar bem para esse tipo de compra. E é um item específico das finanças pessoais. Eu não diria que ele é principal, mas ele é importante. Por isso está ali na introdução. Okay? Isso pode prender a nossa renda por 10, 20 anos. Eu estou num financiamento imobiliário de 30 anos. Vou sair dele antes dos 10 anos, tá, pessoal? É um planejamento que eu fiz. Um contrato onde eu ia diminuir meu patrimônio líquido para engordar o patrimônio líquido da Caixa Econômica de 30 anos, vou reduzir para 8, 9 anos. Isso é uma vitória para mim. Tá? Então, quanto menos prazo a gente tiver, melhor. Bom, então a gente tem que se preparar para isso. Isso é algo que a gente pode orientar as pessoas. E a cartilha lembra isso. Tá? Então tem que ser capaz de falar sobre isso. Por exemplo,
Imóveis a prazo chegam a ser 2, 3 vezes o valor à vista. Olha só que coisa impactante. Um carro financiado em 5 anos, às vezes, custa o dobro. Olha que coisa relevante. Se o seu filho nascer e você depositar R$ 84,00 por mês, mais ou menos, 80, 90, R$ 100 por mês, quando ele fizer 18 anos, ele tem valor suficiente para pagar a faculdade. Detalhe, se você somar os R$ 84,00 ao longo de 18 anos, a soma desses valores é mais ou menos 38% do que você pagaria no curso. Se você deixar para pagar assim que ele entrar. Olha que coisa interessante. Você fazer um fundo da universidade assim que seu filho nasce. Olha o esforço mensal, que ridículo, para pagar um curso superior. E se imagine na situação de você é o contador de uma empresa fazendo uma palestra como essa, dando esse tipo de orientação, a ficha cai para alguém, essa pessoa segue isso e consegue pagar a faculdade do filho com a ideia que você deu. Olha que bacana. Então, nós precisamos separar esses valores relevantes da vida da pessoa e tratar deles com muita atenção. O importante é usar os juros a nosso favor, não contra nós. Então eu tenho que entender bem o processo de capitalização de juros, matemática financeira, para poder orientar pessoas em relação a isso. E finalmente, a cartilha lembra dos direitos do consumidor. É o quarto item da primeira parte, que é um item normalmente não muito constante na nossa vida. A gente precisa ter ideia dos nossos direitos e brigar por eles. É o que a cartilha lembra, é o que o próprio sistema de defesa do consumidor do nosso país e do mundo inteiro lembra. Porque a relação entre fornecedor e cliente, ela é muito desvantajosa para nós consumidores, muito vantajosa para eles fornecedores. Então existe uma ideia de um apoio judicial, dependendo de cada país, no sentido de reforçar o lado do consumidor, por isso direito do consumidor, para tentar equalizar um pouco mais esse relacionamento e que nós possamos ganhar um pouco mais de força para uma briga eventual. Então, é um item muito extenso, obviamente eu não sou versado em direito do consumidor, mas eu preciso lembrar na cartilha, e estou fazendo isso aqui agora, que é um item importante, até para você cobrar do seu cliente se ele está tendo problemas dessa natureza. Então a intenção é fortalecer o consumidor. É bom ter uma noção de onde buscar informação. Aqui no Menezes Corte, por exemplo, tem o NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor. Ele é muito atuante nessa questão. E o exemplo que eu estou dando aqui, ele fala alguns detalhes do Código de Defesa do Consumidor. Ele ressalta que o consumo tem que ser adequado, ou seja, quando tem uma relação de consumo, é ruim para o consumidor se ele é levado a comprar algo que ele não precisa, por exemplo, que é o que a gente faz toda hora, né? Ou vocês aqui só compram o que precisa? São igual a mim, não é todo mundo. É assim, a gente está cheio de coisa lá em casa que a gente não usa. Proteção contra a propaganda enganosa, reparação de danos e facilitação da defesa. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tenta restaurar essa relação. Esse exercício, ele é nos 3 níveis governamentais, federal, estadual e municipal. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o PROCON do Rio de Janeiro, mas como eu disse, eu fiz essa apresentação lá, eu usei o exemplo deles lá em Itaperuna. Então, eu entrei na internet, vi lá, eles têm um escritório do PROCON RJ lá em Itaperuna, então eles têm como procurar auxílio lá diretamente. Eu coloquei lá o telefone, o endereço para se procurar. Mas tem uma página do governo federal, consumidor.gov.br, que na verdade esse consumidor.gov.br ele não atua praticamente nada. Ele é um site que você como consumidor vem e registra uma demanda. Eu fui na loja tal e fui mal atendido. Aí a loja tal vai ser avisada e vai estar todo mundo vendo, porque é um site nacional. Então, eu que fui citado lá, eu, fornecedor, fui citado, eu vou lá e me defendo. Pode deixar que eu vou reparar seu dano. Então, é um site que ele visa só a expor o problema. Porque ele não atua, não. Ele só registra, e aí registra uma demanda e registra se o fornecedor foi lá e resolveu.
O PROCON RJ ele atua um pouco mais em programa de educação, de conscientização, feirão de liquidação de dívida, aquela coisa toda. E tem também o PROCON aqui da Prefeitura, o PROCON Carioca, que também é mais específico ainda em algumas coisas. Então eu tenho que saber onde procurar auxílio. Okay? Então essas 4 partes são introdutórias do manual, da cartilha, e elas servem para a gente, quem sabe assim, fazer uma aproximação inicial para o nosso cliente. Antes de falar da segunda parte da cartilha, eu vou falar sobre algumas evidências. Ou seja, como professor universitário, como pesquisador, eu gosto muito de falar o que está acontecendo e dizer de onde eu tirei essa informação, o que a gente chama de evidência. Peguei alguns trabalhos que eu achei interessantes para colocar aqui, selecionei 5 e vou citar aqui para a gente ver como esse assunto é tratado por pesquisadores no mundo inteiro e que são exatamente os mesmos problemas que a gente passa aqui. A educação financeira é um item de um assunto bastante mundial. Muitos países estão falando basicamente da mesma coisa. Então vamos lá, uma pesquisa de ensino elementar aqui, ó. Como é que é chamado aqui no Brasil mesmo? Antes do ensino médio, como é que é? Fundamental, desculpa. Que na minha época era primário, né? Agora é ensino fundamental. Então, o ensino com crianças lá do fundamental. Chegaram à conclusão, olha, educação financeira é associada à melhora de atitude. Então, algum pesquisador foi numa escola fundamental, ensinou educação financeira para essas crianças e mediu que houve variação positiva. Algumas crianças melhoraram atitudes. Lembra lá da frente algumas palavras que são chaves para a educação e literacia financeira? A atitude é uma delas. Então tem aí uma comprovação de que isso é efetivamente algo que muda a vida da pessoa. Então, a melhora da atitude dos estudantes e comportamentos financeiros positivos. As crianças passaram a ser diferentes depois da intervenção de educação financeira. As pessoas a quem nós vamos atender, através de voluntariado, através de algumas ações, vão mudar a sua vida. A nossa interferência na vida deles vai fazer com que essas pessoas, essas famílias, vivam melhor depois disso e vão contribuir para o bem-estar financeiro delas. Depende da gente. Lá em Portugal, 2.000 pessoas foram... eu esqueci um 0 aqui, ó. São 2.000 pessoas, tá, pessoal? Comi um 0 ali. Os respondentes tinham 16 anos ou mais. Foi lá em Banco de Portugal que fez essa pesquisa. 11% dessas pessoas não tinham conta bancária. Então, eu fiz a pesquisa ontem, eu perguntei lá na Itapebuna, algumas pessoas não tinham. E eu tive acesso a esse tipo de coisa há pouquíssimo tempo. Às vezes sai reportagem na televisão, muita gente não tem conta bancária. Essas pessoas não podem ter bem-estar financeiro. Essas pessoas não podem ter patrimônio líquido. Não vai ter como. Precisa ter conta bancária, alguma conta bancária. E aí algumas pesquisas perguntam isso, né? Para saber quantas pessoas não têm. Cerca de 1/5 da amostra poupa para médio e longo prazo. Os pesquisadores acharam baixo, um nível baixo, né? 1 em cada 5 pessoas tem essa visão de longo prazo para a poupança. 40% desconhecem tarifas dos bancos, desconhecem. Não sabe se tem, se não tem, de quanto é por ano. Então isso é um item de educação financeira que a gente precisa estar alinhado. Eu preciso orientar o nosso cliente. 61% não sabem como o banco ganha dinheiro, que é o spread bancário. Não tem ideia do que é isso. Possivelmente acha que o banco cobra pouco, assim como ele dá pouco para a gente de juros. Ou seja, ele não tem ideia do desnível, do que ele paga para a gente, pouco do que ele cobra do cliente, muito. Então é um item que a gente precisa saber para estar literado financeiramente. É uma outra pesquisa americana, ó, educação financeira no local de trabalho. Então, a interferência de educadores financeiros em locais de trabalho. Uma possibilidade de consultoria, você pode ganhar dinheiro com isso. Ou pode praticar o voluntariado. Educação financeira estimula significativamente
a poupança para a aposentadoria. Então, esses pesquisadores descobriram que as pessoas mudaram as suas atitudes, seu comportamento, depois das intervenções. Em relação a esse item, passaram a poupar para a sua aposentadoria. Entre as pessoas que poupam de maneira moderada ou baixa. Então, houve um aumento das pessoas que passaram a poupar para a aposentadoria. São evidências, tá? Comprovado em pesquisa. Aqui foi no Brasil, ó. Embora o artigo esteja em inglês, é o impacto da educação financeira no high school, no ensino médio. Então, alguns pesquisadores bancados pelo Banco Mundial, o Banco Mundial deu dinheiro para fazer essa pesquisa, e esses pesquisadores foram no ensino médio e avaliaram alguns jovens brasileiros. O programa de educação financeira orientado para jovens do ensino médio pode melhorar o conhecimento e comportamento. Ó, de novo, duas palavras que eu citei lá no início. Repara que lá onde está definido literacia é o suprassumo do que está se fazendo no mundo inteiro, que está previsto ali na cartilha. Então, melhorar o conhecimento, que é a educação financeira, e o comportamento, que é na sequência depois da atitude. Assim como influenciar atitudes financeiras e preferências. As pessoas, os alunos, mudaram de comportamento depois das intervenções. Pais educadores, olha só, nós nas nossas casas. Então, ela faz referência de que a qualidade dos pais dentro de casa para passar a educação financeira para os seus filhos. Tem pessoas que respondem, né? O pesquisador pergunta, onde você adquiriu o conhecimento financeiro? Em casa, as pessoas marcam. Então, o pai ensina, a mãe ensina. Então, pais educadores podem fortalecer o seu envolvimento na educação de seus filhos e gerar uma dinâmica de aprendizagem valorosa em termos de gasto doméstico. Então, filho, vamos fazer o orçamento no mês que vem? Qual a sua ideia aqui? A gente precisa viajar no final do ano. Não vai dar. O que você acha que tem que ser feito? E, finalmente, domicílios financeiramente frágeis. Uma pesquisadora, ela é italiana, mas ela está lá nos Estados Unidos, Ana Maria Luzardi. Ela constatou o seguinte, olha, alta fração de americanos reporta não serem capazes de obter $2.000 em 30 dias. Então, a pesquisa estava investigando. Você consegue levantar $2.000 em 30 dias, caso você não tenha? Muita gente, ela não diz ali quanto, não consegue. A pesquisa considerou $2.000 um valor relativamente baixo para a pessoa não conseguir levantar em 30 dias. Uma fração material da classe média se julga financeiramente frágil, refletindo uma posição financeira mais fraca do que se poderia esperar, ou um nível de ansiedade, olha a psicologia aqui, muito alto, ou pessimismo, de novo a psicologia. Então, repara, as finanças estão mexendo muito com a cabeça da pessoa. Então, as pessoas estão se separando, estão cometendo suicídio, estão bebendo muito, estão com tristeza e tudo mais por causa de grana. Okay? Bom, então, essas 3 evidências e essas 2 evidências, as 5, só para a gente ver, entre as 2 partes da cartilha, como esse assunto está sendo tratado por pesquisadores do mundo inteiro. No final da apresentação, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma fotografia, pode ser? Vai ser a evidência de que eu estava aqui. Olha aí a evidência. Ah, deu uma palestra. Ah, cadê? Está aqui a foto. E aí, indo na parte mais técnica da cartilha, a segunda parte é efetivamente o trabalho que vai fazer você mudar a vida da pessoa. Vai produzir para ela um documento chamado Planejamento Financeiro Pessoal. É assim que o mundo inteiro que labuta na área da educação financeira trata este assunto. Eu vou ser o seu consultor, eu vou preparar para você um planejamento financeiro pessoal. De maneira simples, elementar, porém efetiva, nós, contadores, podemos nos orientar por essa cartilha e apresentar um planejamento para essa pessoa. Eu entendi que 4 passos mínimos são necessários para você cuidar da vida da pessoa, daquele momento até a morte dela. E essas 4 atividades são essas aqui: endividamento, processo orçamentário, poupança e investimento e usufruto. Se você aconselhar a pessoa nesses 4 itens,
e tem que ser nessa sequência, eu suponho isso, você vai estar cuidando dessa pessoa. Ok? Então, abrindo isso aqui. Gestão do endividamento, que é um dos itens do planejamento financeiro pessoal. O endividamento é parte integrante do patrimônio. Eu, por muitos anos, fui professor de contabilidade introdutória. E uma das perguntas que eu fazia para os alunos recém-chegados na universidade: fala o que tem no patrimônio. O que eles falavam? Só as coisas boas, né? Dinheiro, imóveis, veículos, investimentos, e as dívidas. Né? Então, elas fazem parte do patrimônio, a gente precisa acompanhá-las e colocar no balanço da pessoa. Né? E, na minha opinião, a teoria comprova isso, a primeira coisa que a gente tem que resolver é esse problema mundial, não só brasileiro: endividamento. Nós todos estamos muito endividados. Na média, as pessoas estão muito endividadas. Então, a primeira coisa que você resolve da pessoa é saber como está a dívida dela. Tem ali 3 passos, mais ou menos. Alguns atendimentos que eu faço lá na Escola de Educação Financeira, que é um apoio que eu presto por ser voluntário, uma vez chegou um jovem e ele tinha essa característica, ele estava zerado de dívidas. Aliás, ontem na plateia, 4 pessoas não tinham dívida alguma. Olha que bacana. Né? A pessoa não tem nada de dívida. Bacana isso. Então, isso tem que fazer parte da nossa investigação com a pessoa. Okay? E como eu estou colocando aqui, é a primeira ação que a gente vai promover. Vamos separar as dívidas da pessoa, porque tem dívida que é boa e tem dívida que é ruim. O que a gente classifica como uma dívida boa? Ela tem que ser curta, pequena e de juro baixo. Exatamente, mas na minha opinião, antes de investir, é o terceiro passo, antes disso, eu também aplico R$1.000 por mês no Tesouro Direto. Mas tem dívida? Eu aconselho a pessoa a parar o investimento e cuidar do endividamento primeiro. Tá? Então, dívida boa costuma ser pequena e de juro baixo. E a dívida ruim costuma ser grande, de juro alto e de longo prazo. Okay? Então, o ideal é ter endividamento zero. Ativo igual a patrimônio líquido. Situação líquida ideal. Lá nos livros de contabilidade introdutória tem isso. Então, é uma situação muito rara. É muito comum a gente ter algum endividamento. Bom, minha sugestão: perguntar para as pessoas quem são os credores. Normalmente não sabemos para quem devemos. Não sabemos, não temos ideia. Deixa eu ver aqui, não é uma coisa assim rápida. Né? Não sabemos quanto devemos. As pessoas não sabem. Qual é o seu passivo hoje total? Não tenho a menor ideia. Isso precisa ser resolvido. E também identificar a taxa de juros de cada dia. Tá? Então, essa aqui é a primeira consultoria que a gente deve fazer com a pessoa. Como é que eu vejo taxa de juros de uma dívida? Ou eu checo no contrato, ou eu pergunto quantas prestações tem, qual o valor para pagar à vista, matemática financeira, e descubro isso. Então, matemática financeira, isso aí está dentro da parte principal da cartilha, é necessário saber. Eu não tenho como falar de educação financeira se não souber matemática financeira. Aquelas 5 letrinhas lá da HP12C, aquela calculadora, eu preciso entender como faz isso. Então, para eu determinar a taxa de juros, o cliente vai vir com alguns problemas ali, eu tenho que saber qual a dívida mais cara para ele começar a pagar primeiro. Eu vou saber isso se eu souber matemática financeira. Que com a calculadora financeira, não tem problema. Rapidamente, qualquer um de nós domina a matemática financeira. Mas tem um outro detalhe. Qual é? Uma calculadora dessa custa quanto? R$300. Opa, difícil para mim. Aí, o que aconteceu? A HP disponibilizou a HP12C pelo site gratuitamente. E também você pode baixar uma versão grátis para o seu celular. Ou seja, não há mais explicação. A calculadora que era cara agora é grátis. E você precisa disso para seguir. Então, você não vai trabalhar com consultoria em finanças pessoais se não souber matemática financeira. Ponto.
Tá? Não precisa saber toda a disciplina, mas você tem que saber determinar as taxas de juros. Isso é uma conta que leva 10 segundos para fazer. Pum, 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 pum. Acabou. Eu preciso saber isso, tá, pessoal? Então, no planejamento financeiro pessoal, o que você vai aconselhar a pessoa? O menor endividamento possível. Eu queria colocar ali, endividamento zero. Aí não dá, é muito improvável que você recomende que a pessoa faça. Muito improvável. Tá? Precisa de muita disciplina. Mas aí você fala o menor possível, que pode até ser zero. Atenção ao cartão de crédito. Olha aqui o vilão de todas as coisas. Ó. Não é o caso aqui, todo mundo aqui usa o cartão de crédito muito bem, né? Exatamente. Pessoal, isso daí é o problema do mundo. Não é ótimo pagar e não pagar, comprar e não pagar na hora? Eu acho. Se me der um, eu uso muito mesmo. Tá? Eu tenho cartão de crédito, tenho um uso muito disciplinado, mas eu às vezes escorrego assim. Isso é muito comum. Pagar, ou seja, consumir o produto, consumir o serviço e não pagar na hora, não despender dinheiro na hora. Tá? Então, muita atenção. E tem pessoas que não consideram. Isso aqui no meio dos contadores é muito simples. Se eu vou almoçar agora, vou pagar daqui a um mês, isso é endividamento. Não tem discussão. Mas você fala com um economista, por exemplo, ele acha que não. Endividamento é só quando você provisiona isso e não paga. Olha como é diferente o ambiente onde a gente está falando. Tá? Então, eu como tenho várias pessoas de várias formações falando de educação financeira, discutindo um tema, por exemplo, que eu participo de reuniões, é impressionante como tem gente que não acha que cartão de crédito é endividamento, por exemplo. Então, definir o que é endividamento é uma coisa interessante. Atenção a isso. Você pode recomendar a pessoa usar o cartão de crédito como débito. Como assim? Se o uso do cartão de crédito é problemático, porque a pessoa usa, aí vem aquela conta, às vezes R$1.800, R$2.000, R$3.000 para pagar, caramba, aí você leva um susto, o que você faz? Usa o cartão de crédito, porque é interessante usar em alguns casos para acumular milhagem. Eu fui para o Chile agora, passei 10 dias, quem pagou a minha viagem? As minhas milhas. Eu uso demais cartão de crédito, demais. Como é que eu uso? Eu uso, em uma semana o que eu usei, 100, 200, 300 reais, eu vou lá e quito na semana seguinte. Isso não vai para a minha fatura. Eu uso o meu cartão de crédito como se ele fosse débito. Entendeu? Na minha fatura de cartão de crédito vem compra, 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 pagamento. Compra, 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 pagamento. Eu faço vários pagamentos. O meu cartão de crédito tem um limite de R$2.000, eu gasto 6 durante o mês. 6 mil, por quê? Porque eu compro, pago, compro, pago, compro, pago. Eu me conheço, eu tenho sangue aqui nas minhas veias, eu sou humano, eu adoro fazer compra, que nem vocês, adoro. Adoro quando eu não tenho que pagar na hora, mas eu pago na semana seguinte. Ok? A minha dívida de cartão de crédito é sempre muito pequena, porque ela chega ali 200, 300 reais, eu pago. Eu pago. Endividamento baixo. Isso é uma característica de que tem as finanças pessoais sob controle. Endividamento é uma praga. Cartão de crédito é um horror. Muita atenção para isso. Ó, perfis relacionados ao estilo de vida. Conhece essas duas palavras aqui? Quem sabe o que é frugal e perdulário? Além de literacia, que é uma palavra estranha, agora frugal e perdulário. O frugal é a pessoa que é muito mal fechada, muito contida. Você põe um sorrisal na mão dele, entra na piscina, sai do outro lado com o sorrisal intacto. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá? E o perdulário não está nem aí para isso. Endivida mesmo, eu mereço, eu quero ser mais ser feliz e quero ser agora. Esse negócio de aposentadoria não. Okay? Então, esses são dois perfis identificados pela psicologia e a gente transita entre eles. Alguns de nós são mais frugais, alguns de nós são mais perdulários. Okay? Gastador e mão de vaca. Okay? A gente tem que saber que perfil a gente tem para poder se enquadrar. Para uma melhor gestão, eu preciso fazer o meu estilo de vida caber na minha renda. O que é estilo de vida? Obrigado. O que é o estilo de vida?
é a maneira como eu conduzo a minha vida. É a roupa que eu uso, o relógio que eu compro para mim, o sapato que eu uso, o lugar onde eu vou passar minhas férias, o carro que eu dirijo, o bairro onde eu moro. Isso tem que estar tudo relacionado à minha renda. É aí que eu vou me enquadrar aqui, ó. E aí, senhores e senhoras, é o grande problema da atuação onde a gente vai efetivamente mudar a vida da pessoa. O estilo de vida dela e a renda que ela tem. Nós vamos monitorar e direcionar a pessoa. Então, o estilo de vida deve caber na renda. Isso é o que a gente deve ter como orientação mestre na nossa consultoria. Tem uma frase bacana para ilustrar isso. O rico fica rico vivendo como pobre. Alguém acha que não? O pobre continua pobre vivendo como rico. É isso aqui, ó, estilo de vida e renda. Tem um livro chamado O Milionário Mora ao Lado. O Milionário Mora ao Lado. Tá? Ele estudou o perfil psicológico dos milionários. Era uma dupla de professores de psicologia americanos. Eles falaram o seguinte: eu sou psicólogo, eu vou estudar o perfil desse cara e vou vender isso no curso. Beleza. Convidou os milionários, alguns deles, né? Qual era a referência? O indivíduo tinha que ter $1 milhão de patrimônio líquido. Ele podia ser chamado para pesquisa. Convidou alguns, botou numa sala como essa e preparou uma recepção. O milionário vai beber o quê? Uísque. Aí botou o uísque para as pessoas beberem. O que os milionários estavam pedindo? Cerveja. Aí ele começou a estranhar. Aqueles salgadinhos que ele colocava refinados, eles não queriam, ele queria o outro. Aí ele começou a estranhar. Aí depois que entrou na pesquisa, ele foi entender. Os milionários viveram para chegar a milionários com um perfil extremamente contido. Qual é a idade média de um milionário americano, pessoal? Alguém, em média, chega a um patrimônio líquido de $1 milhão com que idade? 80? Menos de 30? A resposta padrão é 30. Ontem foi isso também, tá? Muito interessante essa resposta. Se for o Zuckerman, né? Pois é, 57 anos. Se não for isso. 57 anos de média, então tem muito chegando aos 80. De média. Viu? A gente acha que o cara nasceu com a bunda virada para a lua. Que o cara teve sorte. Não, ele viveu como pobre muito tempo em cima de um orçamento. E fez monitorar as suas origens e aplicações de recursos até chegar lá. E continuam assim. E aqueles que são homens e têm esposas, as esposas desses milionários são mais ainda restritas ao orçamento. Isso é atitude, isso é comportamento. Olha aí o perfil. Aí ele ficou espantadíssimo, porque ele achou que as pessoas ficavam milionárias aos 30 anos. Eles se tornaram milionários com muito esforço e longo prazo. Ok? Estilo de vida e renda. Exatamente. É um outro livro muito bom para essas coisas. Então, olha, esse tipo de palestra podia ser dado em 1 minuto. É só a gente gastar menos do que ganha. Acabou a lição. Não precisa nem da cartilha. Gastou menos do que ganha. Pronto. É o que eles fizeram. Tá? Então, pessoas, estilo de vida da pessoa. Já dá uma olhada logo, faz algumas perguntas, já vê se ela está com o iPhone da moda. Qual é o carro dela? Nem terminou de pagar, já está com outro, já está com outro, já está com outro. Entendeu? Como é que é o estilo de vida dessa pessoa? Então, olha, endividamento baixo, por isso que é o primeiro item da cartilha, tá? Dentro da parte operacional mesmo. Monitorar as dívidas. O que é importante? O tamanho da dívida e o juro que serve essa dívida. Muita atenção para isso. Esse papo de que a gente tem que ter até 30% de comprometimento mensal é falácia.
O ideal é 10 a 15%. Aí um aluno ontem, peraí, professor, 10% é muito pouco. Eu sei que é. O endividamento tem que ser baixo. Aí você pega o teu cliente e está lá com um comprometimento, 70% da renda dele comprometido todo mês. Essa pessoa vai naufragar. Tudo bem, você parte dessa situação, estuda a vida da pessoa e baixa o endividamento dela. Não tem como elevar patrimônio líquido com um passivo grande. Ponto. Tem que parar com dívida, você tem que se acostumar a gastar dinheiro à vista. Ponto. Não, é isso mesmo. Ponto. Aí você vai monitorar isso com o seu cliente. Pois não. Peraí. Peraí, Luiz. Vem aqui. Thank you. Thank you. Nome, por favor, de pergunta. Boa tarde, meu nome é... Alô? Alô? Alô, agora sim. Alô. Boa tarde, meu nome é Fernando. O senhor falou um assunto interessante. Eu estou nessa palestra também porque eu sou muito motivado por esse assunto de educação financeira. Que excelente, obrigado, Fernando. E gostaria até de ser voluntário, conversar com você posteriormente. A Beth aqui também, ó. Esse assunto de 10 a 15%, acredito para quem quer manter o endividamento baixo é bom. Mas para quem busca independência financeira, acredito que seja um pouco complicado. Por isso que siga essa meta de 30%, que é o que mais ou menos os livros sobre esse assunto falam. Eu queria a sua opinião quanto a esse assunto. O que o senhor acha? A minha opinião é que o endividamento tem que ser zero. O endividamento é zero, mas, por exemplo, para a independência financeira, quanto de poupança? 30% seria o ideal, né? Para mandar para a poupança? Não para poupança, para poupar por mês. Não, mas isso não tem, na minha opinião, isso não tem nada a ver com endividamento. Está perfeito o que você está falando. Não colide com isso daqui. Eu digo assim, você tem penduricário no seu contra-cheque, né? Empréstimo consignado, financiamento imobiliário, financiamento do carro, isso aqui, essas coisas todas que arrastam durante vários anos, você receber, a cada 100 que você recebe, você só gasta 7, a cada 100 você só gasta 70, né? Você tem comprometimento da sua renda, ela já cai 30% menos, você já vai ter que pagar. Isso se você ficar adimplente, né? Você pode deixar para lá também. Mas eu li um artigo uma vez que essa questão do 30%, quando você vai submeter ao financiamento imobiliário, que eles pedem as suas, né? Até 30%, não sei o quê. Isso é falácia. Isso é porque nós temos no mundo inteiro uma corrente de pessoas destinadas a levar a gente para o buraco através das dívidas. Então, até 30% é que você consegue suportar. Mas isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Tá? O endividamento tem que ser muito baixo. Muito baixo. E aí esse artigo sugere, ele cita que as pessoas estão em torno dos 30%, porque está sendo muito falado, mas não, ele fala metade disso. Ok? Isso, obviamente, as pessoas não vão estar acima disso. Aí você vai começar a trazer a pessoa para essa realidade aos poucos. Isso é um trabalho que a gente vai fazer. Entendeu? E às vezes a gente não consegue, obviamente, mas é o recomendado, tá? Partindo disso que você falou, Gustavo Cerbasi, você conhece? Conheço, já então, li 4 livros dele. Sabe quanto ele guardava da renda dele? Não. 65%. O dobro do que você falou. Gustavo Cerbasi. Por quê? Ele morava com os pais. E ele sabia cuidar de dinheiro. Então ele pegava uma boa parcela. Não era. Ele não ele morava com os pais, ele trabalhava em bancos, então ele sabia o que fazer com esse dinheiro, e ele pegou um prazo grande para se tornar milionário, diminuiu o prazo aumentando a quantidade de depósitos. Mas ele podia fazer isso. Eu tenho um ex-aluno lá da universidade, ele foi meu monitor na disciplina, ele atingiu R$1 milhão antes dos 30 anos de idade. Qual era a renda dele? R$3.000 por mês. Então, não era casado, trabalhava em plataforma, então a cada 15 dias ele não tinha gasto. Reduziu muito os gastos dele, estudou esse assunto demais, orçamento, 10 anos ele atingiu R$1 milhão.
casou-se aos 30 anos com uma conta de uma poupançazinha de R$1 milhão. Com uma renda de R$3 mil por mês. Não, ele era mais investidor, ele era mais arriscado. Ele era um investidor conhecido. Sim, ele estudava bastante isso. E lá na plataforma tinha assim, internet, ele ficava monitorando, estudando, fazendo curso, ou seja, educação financeira. Você quer fazer pergunta? Sim. Meu nome é Alex. Quando você fala monitorando dívidas, você está falando de gasto em geral ou só aquela, vamos supor, um custo fixo, um gasto fixo e não os variáveis? Esses 15% está levando tudo isso, todos os gastos? Alex. Boa pergunta, Alex. Obrigado. Tipo, todo mês eu tenho que pagar a conta de luz, não entra nisso não. Tá? Eu digo assim, algumas coisas que você carrega ao longo do tempo. Ok? E no caso, o dinheiro destinado para crescimento de ativo também não estaria aqui não. Restringe a nossa vida da mesma maneira, mas você está olhando para o seu patrimônio líquido. E eu estou falando o seguinte, nós todos aqui, nós todos adoramos prestação. A gente adora isso daí. Adora. A gente tem que bloquear isso. Pois é, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Boa tarde, meu nome é Carlos Henrique. O financiamento imobiliário é uma dívida boa ou ruim? Carlos, o que você acha? Pô, eu pergunto o troço pro cara e ele me devolve a pergunta? Esse professor tá doido, né? Eu entendo como uma dívida boa. Ela é boa, mas por quê? Basicamente um juro baixo, tá? Ela é boa nesse sentido. Agora, ela costuma ser impactante no orçamento, ou seja, ela tem um valor grande, mas como está associada a um sonho nosso, né, de ter a casa própria e tudo mais, ela dá um certo conforto para a gente, tá? Agora, tem algumas pessoas apostando na ideia de que não é bom comprar imóvel, isso é uma herança dos colonizadores portugueses, que tem que ter uma casa, deixar uma casa para cada filho, esse papo todo, parará. Então a gente sonha com esse negócio o tempo inteiro. Ultimamente tem tido uma abordagem mais no sentido de alugar, tem algumas vantagens. E aí tem várias pessoas que estudam isso e dizem o seguinte, até uns 12, 15 anos naquela residência, se você for ficar, melhor alugar. Depois disso, melhor comprar. Okay? Mas varia de cada caso. Tá? E varia principalmente da sua opinião. Eu quero ter minha casa. Eu não tenho o que fazer por você. Você vai comprar a casa. Entendeu? Mercado também, né? O mercado influencia. Com certeza, com certeza. Bom, você já comentou que não é um assunto fechado, vai ser mais interessante alugar. Fazer cálculo. Sim. E esse aluguel não estaria no endividamento? Não, eu diria que não, porque é um gasto frequente, digamos assim. Né? Todo mês você paga o aluguel. Eu digo assim, algo que você consome e paga depois. Né? Esse tipo de coisa. Você tem que trazer a data do pagamento para o dia do consumo, o máximo possível. Ok? E o aluguel é uma coisa que você vai pagar sempre, não está muito ligado nisso. Então, olha, eu tenho que monitorar minhas dívidas, o tamanho, esqueceu o percentual de 30%, e juro. Eu tenho que observar o contrato daquela dívida, então se eu estou auxiliando alguém, eu peço o contrato daquela dívida, lá está prevendo a taxa de juros, ou eu pego a minha matemática financeira, uso e entendo, você tem 5 dívidas principais, paga essa aqui primeiro. Por quê? Porque o juro é mais alto. E você tem que ser capaz de dizer para o seu cliente que dívida tem o juro mais alto. Okay? Tecnicamente, é melhor usar a poupança para quitar dívidas. Pois não? Fernando, né? Ele está com um caderninho ali. Outra pergunta. Pergunta 1, pergunta 2. Buscar financiamento a juro baixo para impulsionar investimento é uma boa estratégia? Fernando, eu acho muito arriscado. Eu uma vez fiz isso, me dei muito mal e pelo que eu vejo, a maioria das pessoas se dão muito mal em relação a isso. Entretanto, se você tem uma veia de empreendedor, entendeu? Você consegue captar a 2% ao mês, coloca num projeto para te dar 4, 5, 6% ao mês, beleza. Mas repara, quantas pessoas têm boa habilidade para fazer isso daí e dá certo? Porque você pega um plano de negócios, será que isso vai dar certo? Daqui vou para uma outra palestra que eu vou fazer. Por que eu fui convidado?
eu fali um negócio. Aí vai ter um monte de gente que se deu mal para dizer por que se deu mal. Entendeu? Eu sou uma dessas pessoas, ou seja, eu não usei direito o empreendimento que eu tentei administrar em algum momento da minha vida. Em 2012 eu falei um negócio, entendeu? Então eu acho isso muito arriscado, e isso tudo, assim como o imóvel, está na nossa cabeça, que a gente quer ser empresário, quer isso, quer aquilo, tem que ter muita atenção para isso, muita atenção mesmo. Agora, dentro do que você falou, tecnicamente, você capta 2 e recebe 4, 5 por mês, beleza, sem problema. Pode se endividar em 90%, sem problema. Porque você paga 1 de juros, recebe 3, paga 1, recebe 3, paga 1, recebe 3, beleza. Tá? Mas eu acho muito complicado. Giovanni. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Eu tenho um cartão de crédito zerado, para uso exclusivo em situações emergenciais. Ainda não utilizei. Isso aí pode ser considerado fundo de emergência ou endividamento? Muito bom. Olha só, eu diria que é um colchão como é que é o nome? Um colchão financeiro que você não precisa ter a disponibilidade. Se fosse, por exemplo, podia ter 2 mil numa poupança lá parada, teria a mesma finalidade. Tá? Eu diria que é um fundo de emergência, sim, com certeza. Tá? Com certeza. Ok? E aí, tudo bom? Tudo bom? Nome e pergunta, por favor. Bom, meu nome é Jefferson. Eu cursei Finanças Pessoais na FRJ no semestre passado. Muito bom. E eu vi o convite, eu achei muito bacana a ideia da palestra. Eu costumo acompanhar um pouco o conteúdo relacionado a finanças pessoais na internet. Eu aprendi muita coisa e junto com a sua aula me despertou aquela veia de empreendedor, de tentar ao máximo guardar o dinheiro. Atingir o objetivo, então. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eu participava das aulas do professor Luiz, eu estava lá basicamente como estagiário. E nesse meio período fui efetivado. E o que eu decidi fazer com o planejamento financeiro? Eu queria manter o meu padrão de vida, manter o meu padrão de quando eu era estagiário, só que guardar dinheiro e me reeducar, porque eu via que basicamente os meus gastos eles eram muito voltados para coisas supérfluas, coisas assim que a gente pode economizar e que não tinham controle. Então eu acabei separando a minha renda basicamente em pegar aquilo que eu ganhava antes. Vamos supor que eu ganhava R$1.000. Eu vou viver com esses R$1.000 e agora que eu sou funcionário e fui efetivado e ganho triplo ou quádruplo disso, eu vou viver como se eu não tivesse isso. Tudo que eu tenho eu guardo e eu faço todo o meu planejamento financeiro baseado mais ou menos no que eu aprendi em alguns livros de ser básico. Que é basicamente você separar 55% da sua renda para gastos essenciais. E ali, como eu moro sozinho com os meus pais, né? Isso ajuda bastante. Então, tudo que eu estou planejando para o futuro, quando eu quero viver daqui a, sei lá, 10 anos, como eu quero viver, é baseado nessa divisão. E eu acho que é a melhor alternativa quando você tem esse tipo de oportunidade. Porque as pessoas às vezes reclamam um pouco de não tenho oportunidade, mas eu acredito que a oportunidade ela surge quando existe planejamento. Isso é super importante. 30 anos com 1 milhão de milionários. É isso aí. Você é o segundo aluno dele a fazer isso. Tirou o que eu ia falar agora, exatamente. Atenção, as aulas eram sexta-feira à noite e o Jefferson estava lá e não dormia nas aulas, tá vendo? E atenção, meninas, próximo milionário aí, ó. As ações dele vão ser muito inflacionadas no mercado. Não, e assim, isso é legal também, porque geralmente é legal falar. Porque, não estou interessado no milionário, não, graças a Deus. Eu já sou casada, tenho filho, tá tudo bem. Mas eu digo assim, é muito interessante também reconhecer um mérito seu, porque é muito engraçado. Você fala assim, às vezes, eu moro com meu pai. Aí as pessoas falam assim, é tipo assim, sabe? É fácil. Mora com o pai. Mas quantas pessoas você conhece que moram com o pai que faz o que você faz? Quantos amigos seus moram com os pais, não tem que ajudar em casa, porque eu não estou comparando com as pessoas também que tem que ajudar em casa, né? Que a renda precisa ajudar em casa. Mas quantas pessoas você conhece que faz o que você faz? Então, meus parabéns. É mérito seu também, meus parabéns. Muito obrigado. E assim, eu acho que é uma coisa muito legal que você falou. As pessoas ao meu redor, elas não pensam dessa forma. E eu fiz uma pesquisa assim no meu trabalho, pessoas que estão no mesmo nível salarial que eu, no mesmo plano de carreira, e eu observei que nenhum deles faz isso, nem pessoas acima fazem isso.
E aí eu tive a ideia de fazer um canal no YouTube, onde eu vou dar algumas dicas. Eu já falei para eles, se inscrevam lá no canal, porque eu acho que isso é muito bacana, você ajudar pessoas a transformarem a vida delas com o que elas já têm. Só com conhecimento a mais que vai fazer o relógio começar a girar. Muito bom, Jefferson. Muito bom, caramba, legal. Pessoas, eu cometi um erro grave. A gente tem que monitorar as finanças, eu estou monitorando aqui e o meu relógio está marcando 5h10. Aí eu fui falando agora, não, são 20:06. Uau, maneiro. Então a gente tem que estar preparado. Olha o choque aí que eu falei, ó. Levei um choque agora, eu vou ter que andar um pouco mais rápido, não podemos esquecer da fotografia. Vice-presidente Samir ali presente também, obrigado pela presença, Samir. Nosso vice-presidente operacional. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? A gente tem 4 etapas. A primeira é o endividamento, aí eu vou acelerar um pouquinho. O seguinte é processo orçamentário, investimentos, depois usufruto. Vou tentar falar as partes principais em função do tempo. Mas isso é uma indicação de que o papo está legal, isso é muito bom. Aí vocês coloquem lá no relatório, olha, gostei muito, a educação financeira tem que ter mais. Aproveitem que eu sou voluntário, quer dizer, o conselho não precisa me pagar para isso, então quanto mais solicitação tiver, melhor vai ser para mim. Quer dizer, isso vai ser um reconhecimento de que o assunto de finanças pessoais está sendo importante para os contadores e o conselho vai gostar de saber disso, tá, pessoal? Ó, então, outra coisa ali, é um conceito que eu estou achando interessante, o autofinanciamento. Olha aí, Jefferson. Você ser o seu próprio banco. Você destinar um determinado dinheiro para você financiar as suas atividades. Então, o Jefferson, por exemplo, pode criar o Banco Jefferson, que vai financiar as atividades do Jefferson. Nós adoramos jogar dinheiro fora. Então, em vez de jogar fora para o patrimônio líquido alheio, jogue fora no seu patrimônio líquido que você controla. Esse Banco Jefferson vai engordar com o juro, porque o estilo de vida dele vai passar ali dentro. Em vez de ele usar o cartão de crédito, ele usa o Banco Jefferson. Aí ele simula lá 1, 2% ao mês, fazendo o Banco Jefferson engordar cada vez mais com juros, vai estudando esse assunto. Em vez de ele financiar, daqui a pouco ele financia o cartão de crédito, passa para financiar o carro, passa para financiar a casa, e daqui a pouco é milionário. É sério. Sério mesmo, tá? Autofinanciamento, chama-se autobanking. Tem muito vídeo no YouTube. A maioria esmagadora em inglês. Então, ó, primeiro passo, endividamento. O segundo passo para a gente resolver da pessoa é fazer ela colocar o processo orçamentário em andamento. A contabilidade mental. Nós usamos a contabilidade mental. Todos nós aqui temos uma ideia dos nossos ganhos, mas não temos uma ideia dos nossos gastos. Consequência, ganho 5, aí eu faço assim, caramba, só lembrei de 3 mil. Ganho 5, gasto 3, cadê os outros 2? Perderam-se em cafezinhos, estacionamentos, doações. Então, a gente tem que deixar a contabilidade mental de lado e fazer o orçamento. O que é o orçamento? Essas 3 fases aqui, olha. Planejamento, execução e controle. Eu tenho que antever o que eu vou fazer, anotar os gastos, a execução, e comparar os dois, chama-se controle. Eu não posso, nessa palestra, dar uma aula de orçamento, mas eu tenho que citar as fases e eu preciso me inteirar disso caso eu queira ter as minhas finanças pessoais bem. Preciso planejar, executar e controlar. Normalmente a gente não faz. Não faço orçamento, vou passar a fazer. Aí eu vou lá, vou planejar, executar e controlar. Não. Normalmente eu anoto por 3 meses meus gastos, ou seja, eu executo sem planejar. É assim mesmo, tá? Eu começo assim. Uso as médias, então em 3 meses, qual é a minha média de conta de luz? Tanto. Aí eu tenho uma previsão. Com 3 meses de observação, eu tenho médias para fazer planejamento. Com o planejamento e depois execução, eu posso controlar. Gastei mais com gasolina, tenho que gastar menos com almoço. E por aí vai. Isso é controle para manter o plano. Então, depois que você estabilizou o endividamento da pessoa, leve essa pessoa a fazer o orçamento.
ok? Se ela não quiser ficar nos 10, 15%, ela quer manter 40% de dívida mensal, deixa isso ali, estabilizou, agora joga ela para viver dentro de um orçamento. Com a prática orçamentária, então a pessoa já está lá 6, 8 meses, 1 ano, ela já está no ritmo de orçamento. Aí você vai fazer a sobra do orçamento, que você vai começar a cortar algumas coisas e vai destinar recursos para aumentar o patrimônio líquido. Ou seja, vai orientar a pessoa a fazer poupança e investimento. É o terceiro passo que está previsto na cartilha. Okay? Diminuiu dívida, colocou a pessoa para fazer orçamento, sobrou dinheiro, coloca agora ela para investir dinheiro. Primeiro, qual é a diferença entre poupança e investimento? Poupança normalmente é associada a curto prazo, valor pequeno e líquido, extremamente líquido. Você pode sacar de uma hora para outra. Investimento está relacionado a longo prazo, normalmente não tem liquidez e é um valor crescente, diferente da poupança, que tem que ser a mínima possível. Então, qual é a poupança que as pessoas mais fazem aqui no Brasil? Chama-se caderneta de poupança. Às vezes tem pessoas que têm centenas de milhares de reais ali. Está perdendo rendimento. Porque isso é uma coisa que a gente tem que orientar as pessoas. Eu dou um exemplo aqui numérico, por exemplo, alguém que você esteja atendendo e ganha 40 mil por ano. Então essa pessoa tem que, por exemplo, se ela gasta 28% da renda dela com aluguel, esse número ela tem que saber mais ou menos. Então, quase em torno de 1/3 da minha renda é para aluguel. Tanto com isso, tanto com aquilo, alguns números têm que ser sabidos da pessoa. Outra coisa, ó, renda anual. Tudo que você vai tratar com o seu cliente tem que ser anualizado. Isso é o melhor. Eu cito o exemplo na cartilha de que alguém que poupa dos 25 aos 55 anos, ou seja, um prazo de 30 anos, R$300 por mês, a gente já tem algumas pessoas que começam a trabalhar e isso não passa a ser um dinheiro muito grande, ou seja, é extremamente viável depositar R$300 por mês durante 30 anos. Conseguir um rendimento de 0,9% ao mês não é grande coisa, a gente consegue fazer isso, tesouro direto, algum tipo de ação, etc. Atinge R$805 mil, quase R$1 milhão. Então, um esforço pequeno a longo prazo, muito dinheiro acumulado. Ok? Esse valor que os R$300 por mês gera, pode te pagar R$4.800 por mês durante a vida inteira. Você pode orientar o seu cliente a fazer esse tipo de poupança. É o que ele pode ter de expectativa nos próximos 30 anos. Você quer uma renda de quase R$5 mil para o resto da vida? E quando você morrer ainda vai ter lá R$805 mil? Você pode recomendar isso para ele. E também pode, em vez de sacar R$4.800 por mês para o resto da vida, você pode sacar quase R$8 mil por 30 anos. Matemática financeira é alguma coisa que você pode prescrever para essa pessoa e acompanhar para ela fazer. É como se fosse um plano de previdência que você vai orientar essa pessoa a fazer. Se essa taxa de rendimento for em vez de 0,9, se ela for 1,1% ao mês, olha que diferença mínima. 0,9 e 1,1. No mesmo prazo, 30 anos, no mesmo depósito de R$300, em vez de 800 mil, vai juntar quanto? 1,3 milhão. Se você ficar bom em investimento e transformar 0,9 em 1,1% ao mês, não é difícil. Em 30 anos, com esse valor, você junta 1,3 milhão. Isso dá uma diferença de 70% entre os dois. Eu coloquei num gráficozinho aqui para a gente ver. Ó. 70% de diferença, pessoal. Então, taxa de juros, de remuneração, né, quanto você ganha nos seus investimentos, é muito importante. E muita atenção, porque de repente você está estimulado a isso daqui, vou passar a investir. Cuidado, porque a maioria das pessoas perde dinheiro. Muito cuidado, tá? Estudar profundamente isso. Então, primeira coisa que você tem que orientar a pessoa não é para fazer investimento. Primeiro, fundo de emergência. Ok? Dinheiro pequeno, líquido e disponível, né?
Depois você vai fazer a pessoa pensar no longo prazo. Então, depois que o seu planejamento financeiro pessoal, ou seja, que a parte de poupança e investimentos termina, você acumula, você vai gastar. Então, a cartilha prevê que a gente poupe o dinheiro e gaste esse dinheiro em vida. Eu estou propondo isso. Atenção, não morra e deixe uma conta cheia de dinheiro para as pessoas brigarem por ela. Torra tudo. Tá? Agora, torra de maneira planejada. E aí, de repente, você não precisa juntar demais. É só você fazer as coisas de maneira controlada. Tá? E aí você vai ter que prever o usufruto seu e do seu cliente. Ah, você vai ter 20 anos para aproveitar a sua vida. Então você faz um planejamento para ele torrar tudo em 20 anos. Okay? Então, você tem que prever isso. É a quarta parte do planejamento. Então nós temos redução de dívidas, planejamento, quer dizer, o processo orçamentário, poupança e investimento, e agora como usufruir disso daí, o usufruto. Caso queira pensar nos herdeiros, então eu quero morrer, antes de eu morrer, gastar tudo, mas quero deixar isso, isso e isso para fulano, não. Prever isso. E aí tem a quarta parte, que é o usufruto. Eu resolvi chamar de usufruto, mas na verdade é usufruto e sucessão. Você deve prever para quem vão os seus bens após a sua morte. Caramba, falar de morte. É necessário em finanças pessoais falar de morte. Ok? Quando é que vocês vão morrer? Já pensaram? Olha que coisa estúpida, né? A gente tem que prever isso. Se eu vou morrer daqui a tanto tempo, mais ou menos, eu tenho que juntar dinheiro para isso e tenho que gastar tudo. Eu não quero deixar dinheiro para ninguém. É sério mesmo. Tá? É óbvio que isso é uma estimativa. Em 2009 eu sofri um capotamento, podia ter morrido. A gente tem que pensar nisso. Ok? Mas o ideal é que você morra e gaste seu último centavo no último dia. Olha que bacana. Bom, como é que você vai imaginar? Histórico de vida, de família, seus hábitos, fuma, bebe, etc. Tá? Então, é a última fase do processo. Ok? O valor inicial dessa fase é o valor final da fase anterior. Então, quando a gente está poupando, a gente poupa para gastar. Difícil. Que valor é esse? Quanto eu preciso para gastar e qual é o dia da minha morte? Então, você procura conversar com as pessoas, com a sua família, observar a estatística do seu lugar. IBGE fornece essa informação. Então você tem uma ideia aproximada de quanto tempo. Pergunta para a sua seguradora que eles sabem quando você vai morrer. Tem uma tabela atuarial que diz as médias, em média, que as pessoas morrem. Tá? É sério mesmo. Então, quando você começar essa fase de torrar o dinheiro, você tem que monitorar o seu desempenho, fazer ajuste na medida que o tempo passa. Esse já é o último exemplo. Tá? Eu simulo aqui o caso da pessoa que juntou 720 mil e vai viver a vida da aposentadoria dele com esses 720 mil. Aí eu fiz um planejamento para ele. Isso indica que, se ele obtiver juros de 0,9% ao mês, em 25 anos ele consegue tirar quase 7 mil reais desse fundo. Então eu vou ter 7 mil reais por mês por 25 anos. Espero que eu morra dentro desse tempo. Não sei se eu vou morrer dentro desse tempo, ou se eu vou ter algum outro tipo de preocupação. Ih, caramba, contrair uma doença, eu acho que eu vou viver menos. Cara, eu estou muito bem, vou viver 10 anos a mais. Isso tudo pode acontecer. E eu simulei 2 situações, já para terminar, de um caso de um cliente que eu falo, olha, eu quero diminuir ou que eu quero aumentar. Primeiro, imagina que após 7 anos o cara está lá e ele volta para você e fala o seguinte, olha, eu quero aumentar o meu prazo de 8 anos. Você fez um planejamento para mim para durar 25, agora eu quero 25 mais 8, 33 anos. Beleza, essa pessoa vai pegar aqueles 720 mil, consumindo 6.900 por mês, vai chegar a esse valor aqui mais ou menos. Ó. Lá na conta dele vai ter 647 mil. Em vez de ele tirar esse valor aqui por mês, a matemática financeira diz que ele agora tem que tirar 6.200 por mês. Alterou, vai durar mais 8 anos. Pronto.
aquele planejamento, em vez de 25, vai durar 33 anos. O outro cliente vem para mim e após 4 anos, ele fala o seguinte: cara, eu acho que eu vou morrer mais cedo. Eu não vou durar 25, eu vou durar só 15 anos. Vamos reduzir meu prazo? Isso depois de 4 anos passados. O dinheiro dele vai estar agora com 681, não mais 720. Aí você usa a matemática financeira e em vez de dar para ele 6.900 por mês, agora o fundo tem que dar 8.800. Esse fundo vai durar 10 anos a menos. Vai chegar lá no finalzinho com 0. Então a gente precisa ter essa habilidade da matemática financeira para fazer essas alterações. Ok? Então esses são 2 exemplos de usufruto. E finalmente nós temos que considerar a sucessão. Ou seja, organizar a transmissão dos nossos bens para os nossos herdeiros. Eu tenho que observar a minha última vontade, ou seja, fazer o testamento. Quem aqui tem testamento? Então, a gente evita falar sobre isso. Tá? Isso é muito simples, a gente não gosta de falar da nossa morte. Entretanto, nós precisamos tocar nesse assunto, inclusive com os nossos clientes. Nós temos que orientar. Se ele não quiser fazer, tudo bem. Tá? Esse documento destina até 50% do patrimônio, sendo necessário estar em plena capacidade física e mental. Então, 50% a lei determina para os herdeiros naturais, okay? E legais. Os outros 50% você tem acesso por testamento. Então, para evitar as brigas e torná-las o menor possível, testamento, você deve orientar. Não é um trabalho do contador, você deve conhecer algum advogado que proceda a essa atividade para você. Caso seja alterada a vontade, eu não quero mais, o meu sobrinho que eu ia deixar a herança para ele brigou comigo, não quero mais. Vai lá e troca o testamento. Okay? Sem problema algum. Bom, então isso é o nosso planejamento financeiro. São as 4 partes finais e aquelas 4 partes iniciais. Tem 2 lâminas aqui, ou 3, não lembro? São 3. Para finalizar mesmo a nossa apresentação e fazer a nossa fotografia. Nós temos a Estratégia Nacional de Educação Financeira, um programa governamental que prevê a difusão da educação financeira. Então, isso que a gente está fazendo aqui, o governo federal quer que a gente faça. Na verdade, o mundo inteiro está nessa onda da educação financeira. Okay? Diversos atores dos setores público e privado. Então, é uma ação compartilhada pelo setor público e setor privado. Não necessariamente de maneira voluntária, entretanto, para ter esse selo, ela é necessariamente gratuita para quem assiste. Você pode difundir a educação financeira ganhando dinheiro, sem problema. Agora, para ter um selo do governo, é necessário que seja gratuita. Okay? Para que seja que as pessoas não tenham dificuldade de participar. Então, é a nossa contribuição para a sociedade com conhecimento. A ENEF prevê ações voluntárias ou não. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Você pode trabalhar para uma empresa, receber dela para prover educação financeira para os funcionários que não vão pagar por ela. A empresa contrata você e você aplica a educação financeira, sem problema algum. Nós, profissionais da contabilidade, na nossa atividade profissional como complemento, isso é um diferencial do nosso trabalho, ou então em atividades do voluntariado, programa de voluntariado da classe contábil. Então, a educação financeira e o programa de voluntariado da classe contábil. Nós temos esse símbolozinho aqui. O voluntariado tem essas 4 atividades, olha. A cidadania fiscal, a educação financeira, as doações fundo de criança e fundo de idoso e as ações locais. Então, se você quiser ser o voluntariado da classe contábil, você pode escolher uma área para atuar, procurar as reuniões, e uma vez por mês a gente se reúne e cada segmento daquele discute alguns temas. A parte da educação financeira está comigo, ok? E ela, segundo o federal, tem essa descrição aqui que eu reporto para vocês. Ação voltada à orientação da sociedade para questões relacionadas ao controle, planejamento e organização das finanças pessoais. Isso que a gente pode fazer com as pessoas, através do nosso conhecimento e trazendo para a nossa ciência contábil de maneira, eu creio, melhor. Buscando sensibilizar essa sociedade quanto aos riscos do endividamento pessoal, olha aí, ele sendo citado aqui, e familiar, consumo consciente e o uso do cartão de crédito. Olha ele de novo também.
o causador de todos os problemas. Então, pessoas, o que eu quis dizer aqui? Apresentei a cartilha para vocês, ok? Dei algumas evidências também de como as pessoas do mundo inteiro tratam sobre esse assunto e essa aproximação aí do nosso voluntariado. Então, só para fechar mesmo, que horários tem aí? 6. Uau! Corrigiu o... Olha a foto, hein, pessoal? Olha, eu deixei claro aqui a importância da literacia e a comparação dela com a educação financeira. Espero que eu tenha sido claro. É um assunto de importância mundial. Algumas evidências, eu trouxe aqui algumas pesquisas sobre a educação financeira no Brasil e no mundo. Falei sobre o planejamento financeiro pessoal, que é o motivo principal da nossa cartilha. O profissional da contabilidade e a Estratégia Nacional da Educação Financeira. Então, sim, nós podemos colaborar com a sociedade com o nosso conhecimento. Ok? E, finalmente, falei do nosso programa de voluntariado. Espero que o Fernando, a Beth e mais pessoas nos procurem para falar sobre o voluntariado. Primeira vez, rapidinho. Aproveitando que o senhor está terminando a palestra, eu também, como gosto muito desse assunto, tenho encontrado muita dificuldade de conseguir cursos de especialização voltados para isso. Gostaria de se o senhor tem alguma indicação para nós referente a algum curso, além do coaching financeiro, que é o que eu conheço. Escola de Educação Financeira é uma escola que provê cursos de educação financeira gratuitos para a sociedade. Você pode procurar no Google, eu inclusive dou aula e atendimento lá. Escola de Educação Financeira, fica lá perto da UERJ. E está em andamento, qualquer hora a gente vai liberar isso. Eu provavelmente vou fazer alguns cursos aqui baseados na cartilha, no sentido de difundir a cartilha. Então a gente vai pegar um dia e vai falar só de orçamento, vai trazer um monte de exemplos, fazer orçamento, como é que eu ensino orçamento, esse tipo de coisa. Então o Conselho vai prover isso gratuitamente e a Escola de Educação Financeira também já provê isso. Minha pergunta é se o universitário pode participar como voluntário. Valeu. Não só pode, como deve. O programa de voluntariado da classe contábil é para profissionais e acadêmicos. Sim, deve participar. Mais algum? Existe uma planilha específica de planejamento? A planilha que eu costumo recomendar é a que nós elaboramos, nós próprios. A que o senhor elaborar vai ser a melhor para o senhor. Agora, não se elaborar planilha, aí existem vários modelos na internet, é só botar lá, planilha de orçamento, vem um monte, tá? Mas o ideal é que a gente estude esse assunto e monte a nossa própria, porque a habilidade com Excel depende de muitas pessoas. Então, a minha sugestão é que a gente elabore a nossa própria planilha. A minha, por exemplo, ela é enorme. Tá? Ela tem todas as minhas contas correntes. Acabei de falar que era só fazer duas e falei agora que eu tenho uma. Mas elas estão em término, ok? Eu vou ter só duas, mas tenho 4 só. E as minhas contas de poupança, porque é uma da minha filha, tá, pessoal? Eu tenho algumas, mas é que eu compartilho com a minha filha. Então eu tenho o meu caixa, as contas correntes e as contas de poupança. Então a minha planilha é enorme, tá? Aí não tem como eu dar uma aula disso, porque ela é complexa demais. Por exemplo, acho que vou pagar conta de luz de R$120. Aí eu coloco R$120 em azul. Quando é azul, para mim, significa o seguinte, previsão, deve ser mais ou menos 120. Chegou a conta, 135, aí eu vou lá e ponho 135 preto. Preto significa que aquele é o valor e coloco o dia do vencimento. Entendeu? Antes do dia do vencimento, que eu não chegou a conta, deve ser a conta de luz minha dia 16, mais ou menos. Aí eu coloco no dia 16. Entendeu? Em azul. Quando chega a conta, o vencimento é 15, ela vai para o dia 15 e transforma de azul para preto. Então, isso é uma maneira que eu descobri. Aí quando eu vi um vídeo do Serbasi, ele faz exatamente a mesma coisa, eu nem aprendi com ele. Então, cada um tem o seu procedimento. E nós, contadores, caramba, a gente é muito enrolado. Porque a gente, é o que é para fazer, a gente quer levar a contabilidade da empresa para dentro da vida pessoal. Aí começa a elocubrar, fazer um monte de coisa. Então, a gente tem que ter ideia de fazer o mais simples possível quando está ensinando, ok? Mas nesse caso específico, a ideia é que cada um desenvolva. Então é interessante saber Excel e como fazer uma planilha, qualquer que seja.
e começar sempre do mais simples. A minha planilha é enorme, mas ela começou muito simples. Aos poucos a gente vai mudando. Então, fiz lá a conexão da nossa educação financeira com o PVCC. Espero que vocês participem. Vamos usar a nossa cartilha e difundir a educação financeira. Pessoas, foi muito importante para mim uma quarta do conhecimento. Eu falei para eles aqui, quando você não estava. Eu fiquei muito honrado de ter sido chamado. Você me convidou para fazer a quarta do conhecimento. Isso está sendo uma demanda. Estou falando para eles, peçam mais. Né? Então, o assunto de educação financeira, sim, é assunto nosso da contabilidade. Quanto mais vocês demandarem isso lá para o setor de eventos, mais o setor de eventos vai me convocar. Ó, o pessoal está pedindo aula de orçamento, está pedindo isso, está pedindo aquilo. Quanto mais a gente solicitar, mais isso aí vai ser objeto de demanda aqui. E como eu sou voluntário, não há problema do conselho. É só pedir, se tiver demanda, a gente vai fazer, tá, pessoal? Muito obrigado.